Está começando o ProLaborCast, hoje com mais um episódio da série RH Nota 10. Esse podcast foi feito com um único objetivo: descomplicar os desafios do dia a dia do universo corporativo. Hoje é um episódio assim que a gente está fazendo com muita alegria, gente. Por quê? Quero agradecer a vocês toda essa integração, todo esse engajamento que está tendo com esse projeto da ProLabor. E hoje, mais uma vez, com o Luiz aqui, né, Luiz? Sim. Aqui com a gente. Por quê? Porque a gente teve muita solicitação de alguns assuntos. Então, esse episódio, o título seria 11 desafios do RH. Do RH. Enganchou disso aí que está escrito. 11 desafios do RH na visão de um auditor fiscal. Oh, a gente não ensaiou, Luiz. Não que ensaiou, droga, hein? Eu achei que você ia dizer, fiquei olhando. Gente, foram assim as questões mais perguntadas, as questões que na fiscalização, na experiência do Luiz e com o feedback de vocês, é o que mais se questiona. Fiquem até o final, escutem todos os 11, a gente vai falar de um a um, porque no final a gente tem uma surpresa para vocês. Aqui é o Luiz Freitas, professor universitário dos cursos de Direito, RH e Contábeis, e também auditor fiscal do trabalho. Bora lá, Luiz, começando aí pelo primeiro ponto, que inclusive esse ponto a gente já tratou, né, num podcast? Sim, já tratamos no podcast aqui quando a gente falou de admissões, né? Isso. A questão dos registros de empregados e da carteira de trabalho digital. E tem também aí algumas mudanças com a questão do E-Social. Esse é um desafio para o RH, por quê? Por que você, assim, nessas perguntas das pessoas e na sua visão, o que é que você considera mais polêmico nisso aí? Pronto, na questão do registro de empregado, é o problema que ainda persiste, né, de alguns empregadores ou alguns gestores acharem que podem fazer o registro somente depois que termina a experiência, ou seja, não querem registrar de imediato. E aí nós temos um prazo que é legal, que tem que ser feito o registro um dia antes de iniciar as atividades. Então, esse ponto ainda é, por incrível que pareça, né, em pleno século XXI, e ainda com a legislação já bastante antiga, ainda é um ponto que ainda causa estresse junto ao RH, porque não é culpa do RH, muitas vezes é o próprio gestor que não entende que tem que ser feito o registro logo, né? E essa carteira digital está sendo agora como diz, o top, né? Sim. Assim, a moda, que agora já não tem mais a azulzinha, Não né? tem mais a carteira em papel, isso é outra coisa bem importante, não tem mais número, né? É o próprio CPF do trabalhador, então não tem mais aquela de vá buscar a sua carteira ou traga a sua carteira de trabalho digital. E ainda tem empregador pensando nisso, né? Trazer a carteira. O RH já sabe que não tem, né? Desde 2019. Eu acho que agora eu vou fazer minha carteira. É a digital, né? Mas tu sabe que eu não tenho carteira de trabalho? Pois tem que baixar o aplicativo, né? Nunca tive carteira de trabalho, sempre fui autônomo. Nunca Ah, porque você nunca teve emprego, carteira assinada. Nunca. Eu acho que eu vou fazer uma só para poder... Basta ter CPF, você já baixa a sua carteira. Olha que chique, né? Bom, então assim, esse desafio, essa novidade da carteira digital. Sim. E a questão de prazos, né, que você falou. Os prazos são os mais cruciais, ou seja, são aqueles que, havendo descumprimento, tem multas muito pesadas, né? Tem multas que são... que impactam na vida da empresa e pode, inclusive, ser dobrada, porque se houver reincidência, né, vai haver uma dobra nessas multas. E mudou muita coisa agora, Luiz, nisso aí, ou não? Tem muita novidade? A partir do E-Social, né? O E-Social entrou em funcionamento a partir de 2018, então a gente tem aí uma mudança radical na questão do registro, né? Mas ainda que pese, algumas empresas podem manter ainda o registro na forma de papel, na forma de ficha, né? Que não é aconselhável, né? Não é aconselhável. O ideal é que passe a ser o próprio E-Social. É o ideal que seja assim. Entendi. E também já tem todo um link com a carteira. Quando você faz o E-Social, você já alimenta, entre aspas aí, a palavra alimentar, mas já cai na própria carteira digital do trabalhador. E isso foi um ponto muito perguntado, né? Assim, Sim. A gente recebeu nos directs muita pergunta sobre essa questão. Sobre a questão do registro da carteira de trabalho. Gente, a gente colocou aqui, assim, esses 11, mas a gente não listou, o primeiro foi o mais, o segundo... Não. A gente pegou e um ou outro que o Luiz achou de muita importância, que a gente né? resolveu acrescentar, tendo em vista as perguntas. Como foi o do estagiário, né? Que está lá e lá no final da nossa lista. Da lista tem estagiário e aprendiz, que também foi muito perguntado. Mas não mudou muito não, né? A lei do estágio? Não, a lei do estágio não sofreu nenhuma alteração, ela é de 2008, né? Uma lei 11.788 de 2008 e não tem alterações impactantes. O que teve de alteração foi no E-Social, né? A parte que você tem que informar os estagiários
coisa que não acontecia com o CAGED, né? A gente não tinha essa informação do estagiário do CAGED. E no caso de estagiário, o que é que o DP e o RH tem tanta dificuldade, Luiz, assim, que eles perguntam tudo? Muito bem. A questão maior, talvez, do estagiário que tem dúvidas é a questão da quantidade de estagiário dentro de uma empresa, né? Inclusive, eu te confesso que até eu tinha isso. Pois viu? é. Porque a gente acha que tantos tem, funcionários sim, tem que ser... tem um percentual, né? E tem, né? Realmente. Tem para alguns tipos de estagiário, né? Há uma limitação na lei do estágio, né? Que você, por exemplo, uma empresa que tem de 1 a 5 empregados só pode ter no máximo um estagiário. Mas que tipo de estagiário? Que não seja de nível superior e nem seja de nível técnico profissionalizante. Porque quando é nível superior não tem limite, né? Então isso também foi muito perguntado. Outra questão que é muito abordada do estagiário, a questão de jornada. Ainda há dúvida em relação à jornada. A jornada no máximo de 6 horas para o estagiário. Principalmente aquele de nível superior, que é o mais Mas usado. nada mudou, né? As dúvidas vêm, mas sempre foi assim. Sim. Assim, o estágio ele não sofreu alteração, né? Nessas últimas medidas provisórias não houve uma alteração na lei do estagiário. Tá sendo E o aprendiz, teve alguma coisa? Bom, aprendiz nós tivemos assim, algumas alterações por medida provisória, que é outro problema que a gente está tendo da pandemia para cá, né? Uma sequência de medidas provisórias que vem alterando a legislação. E aí teve a 1116, que alterou bastante a questão do aprendiz, né? E isso está gerando aí uma série de dúvidas, mas essa medida provisória ela precisa ser aprovada pelo Congresso, sob pena, mas já está valendo, né? Já está valendo. Tem uma idade limite para poder fazer estágio, Luiz? Essa é uma dúvida também importante, Solano, você tocou, porque há uma confusão entre aprendiz e estagiário, achando que, por exemplo, estagiário pode ser com 14 anos e não pode. Só aprendiz, né? Só aprendiz. Que o estagiário tem que ter 16 anos. Então, ele não pode ser estagiário nem com 14, nem com 15. Isso é uma dúvida muito frequente, porque o pessoal confunde, né? Os dois estão aprendendo? Estão. Os dois são aprendizes? São. Mas são figuras diferentes, são institutos diferentes. Entendi. E assim, já que a gente está pegando o gancho aí desses 11, é bom até tu ir marcando, porque senão a gente se perde. Ah, certeza. Uma coisa que mudou do estágio, já pulando para o do teletrabalho. Sim. Né? Que é o quê? O estágio agora pode, não é isso? Isso é uma mudança também por medida provisória, né? O teletrabalho, permitindo que aprendizes e estagiários de forma definitiva, não mais agora esqueça a pandemia, ou seja, durante a pandemia podia, aprendiz e estagiário. Mas essa medida provisória, e aí a 1108, ela traz a novidade de que aprendiz e estagiário pode sim ser também teletrabalhador. Entendi. E mais alguma coisa, né? Já pulando para esse item do teletrabalho, o que foi que mais mudou, assim, que causa... Porque eu sei que a gente gravou um podcast só sobre isso, né? Só sobre isso. Até quem quiser, né, vai lá, procura esse podcast que está bem, bem completo, sim, falando sobre todas essas particularidades. Mas essa polêmica do teletrabalho, já que a gente está falando aqui desses 11 né, desafios, o que é o maior no teletrabalho? Bom, o maior no teletrabalho é a questão do acompanhamento, do registro de ponto desse trabalhador, a questão da jornada desse trabalhador, que pode ser que aconteça uma extrapolação, e às vezes a empresa tem uma dificuldade nesse controle, né? A novidade trazida pela medida provisória 1108, 2 tipos de teletrabalhador, aquele que tem jornada definida e, portanto, tem ponto, e aquele que é só por produção ou por tarefa, e esse não tem ponto. Mas há um desafio muito grande para o RH, é esse controle dessa produtividade, saber se você está produzindo adequadamente, dentro daquilo que é esperado, e isso gera realmente algum probleminha para o RH. E também na jornada, né, que às vezes tem uma dificuldade no controle. Só voltando aí um pouquinho, a gente falou aí do estagiário, sim, e falou de 5 funcionários, dos números de funcionários, e acabou não falando da questão dos que não precisa disso, né? Sim, tem um limite, essa limitação não se aplica ao nível superior, portanto você pode ter muitos estagiários nível superior na sua empresa, agora só que tem um detalhe, a lei exige um supervisor para cada 10 estagiários, então você não pode ter, por exemplo, 30 estagiários supervisionados por uma só pessoa. Isso a lei não permite, isso é descumprimento da lei do estágio. E esse supervisor tem que ser da mesma atividade fim do que o estagiário está estudando, né? Por exemplo, eu sou um estagiário de direito, então quem tem que estar supervisionando é uma pessoa do direito. Se eu tenho um estagiário da engenharia, quem está supervisionando é o pessoal da engenharia. Agora, quando vai para o nível médio regular, aquele tradicional, aquele normal, aí já não há essa exigência. Por quê? Porque não está sendo estudado uma profissão. Ele não está estudando uma profissão. Ele está estudando química, física, matemática, então já pode ser um gestor, por exemplo, o supervisor desse estagiário. Entendi. E aí, outro ponto aí que o pessoal sempre tem muito agora, que está essa polêmica agora, que é MEI, sim, PJ. Essa é uma polêmica bastante pesada, é um assunto que tem trazido muita, vamos dizer assim, dor de cabeça. Por quê?
que às vezes o dono da empresa, o dono, né, o gestor, enfim, o empresário, ele vê o vizinho fazendo isso, o concorrente utilizando microempreendedor, utilizando pessoa jurídica, isso está liberado de forma geral? Não, não está liberado de forma geral. Há um entendimento errado de que foi o Supremo liberou, porque a lei da terceirização liberou. Não, não é bem assim. Né? A gente tem que deixar muito claro, e essa é uma dúvida muito frequente, viu, Solânia, porque isso se espalhou, a gente não pode negar. Né? Sim, virou moda, né? Virou moda, o nome de microempreendedor. Está permitido? Tá, tem algumas situações que são permitidas. O Supremo andou julgando alguns casos que permitiu, mas não houve uma liberação geral. Não é assim qualquer função, qualquer atividade que vai poder fazer. Não dá para mudar todo mundo da minha empresa para PJ, não, né? Não há essa possibilidade, porque ainda tem sim restrições. Porque não pode haver, o RH não pode esquecer, e aí eu sei que isso é um tormento para o RH, porque às vezes ele é muito instado pelo empresário, porque o concorrente fez isso, porque o meu vizinho fez isso, porque não sei quem disse que dá certo. Mas não aí é dá uma certa pressão. Uma certa pressão, né? No RH, achando que o RH não está querendo fazer, mas não é isso. É porque no direito do trabalho a realidade fala mais alto que os documentos, ou seja, o que acontece no mundo real, ele se sobrepõe ao que está no papel. Então não adianta colocar no papel que eu sou MEI, mas no mundo real eu sou um empregado. Não adianta botar no papel que eu sou um PJ, se eu não sou efetivamente um PJ. Então isso ainda tem problema sim. E já linkando de novo, eu acho que eu sempre estou voltando aí para o estagiário, né? Eu vou e volto. Mas assim, a gente falou aí do PJ. Sim. Um PJ já não pode ser o supervisor desses estagiários nessa empresa, pode? Isso é um problema, é um porém também da lei do estágio que muita gente não observa. Se você for ler com calma a lei do estagiário, a lei 11.788 de 2008, ela fala claramente dos quadros da empresa. Então imagine que a empresa não tem nenhum funcionário. Ok, mas o empresário ou o dono, ele é da área. Imagina aqui, um exemplo fácil. Um escritório de advocacia, quem é o dono do escritório? Um advogado. Ele pode ser o supervisor? Pode. Mas vamos supor que seja uma empresa em que este dono não tem expertise daquela área. Como é que ele vai supervisionar essa pessoa? Se ele é, por exemplo, do direito, do RH, da contábil, da engenharia, e ele não tem a formação nessa área. Então vai ser complicado, essa supervisão não vai ser aceita. Por exemplo, pela fiscalização do trabalho. Porque a supervisão exige que seja do quadro da empresa e que tenha ligação com a área que ele estuda, com a área que ele está fazendo, né? Com a área que ele está estudando lá na faculdade. Então, é possível ser o próprio dono? Sim. Imagine uma pessoa que tem uma empresa de quentinha, sei lá, e tem um estagiário nessa área de nutrição. Mas o dono é uma pessoa da nutrição, já fez o curso, tem formação, pode. Por exemplo, eu sou fonoaudióloga, eu poderia ter aqui na empresa estagiários de fono. De fono, porque você, proprietário da empresa, está com essa formação e a estagiária está nessa formação. Então tem tudo a ver. Agora, você trazer uma pessoa de fora, né? Um PJ que não é dos quadros da empresa, a legislação aí já não pode. Já não é possível. Que aí as pessoas já confundem, né? Já confundem, e aí isso também é outro tormento para o empregador. Ou, aliás, para o RH. Porque acha que isso também é possível, né? O empregador acha que isso é possível. Outro ponto que foi muito perguntado, esse eu acho que assim é o que o povo pergunta demais, FGTS. Sim. FGTS, com essa questão dos acordos, né? Que agora. Isso. Como é que é feito isso aí? Qual é o desafio maior do RH nisso aí? Bom, o desafio do RH é convencer, né, às vezes o empregador e às vezes o próprio advogado, que não é fácil, né? O RH convencer o advogado não vai ser fácil, né? Convencer o patrão também já não é fácil. De que a fiscalização do trabalho, ela não aceita, na hora de um momento de uma fiscalização, que o FGTS seja quitado em acordo na justiça. Ou seja, ele tem que ser efetivamente depositado na Caixa Econômica Federal. Se não houver o depósito na Caixa Econômica, ele não é considerado como quitado. Isso gera muito estresse, gera muita demanda na justiça, porque na cabeça de alguns empregadores, aquele FGTS está sim quitado. Ele já pagou, porque ele já foi à justiça, né? E aí alguém vai dizer, onde é que está isso? Está na lei do FGTS que foi alterada. A lei do FGTS ela foi alterada em 2019 para dizer claramente que não se aceita FGTS quitado diretamente com o trabalhador. E quando é que acontece isso? Na justiça. Quando o juiz, por exemplo, faz um acordo e lá inclui no pacote daquele acordo o FGTS, a fiscalização não considera quitado. E isso gera estresse. Esse negócio de FGTS é interessante, até uma dica, que Sim. A gente passou por isso, né? E fazer dizer aos RHs que anotem, não esqueçam. Não esqueçam. O quê? A gente sabe que as convenções, às vezes, não chegam no começo do ano. Sim. Né? Aí, quando chega lá em março, abril, sei lá qual mês, vem a convenção. Sim. Tem um reajuste, concorda? Isso. Tem um reajuste, a empresa pega bonitinho, por mais que seja a empresa toda corretinha, que a gente procura
fazer tudo direitinho, faz esse reajuste, ou esse retroativo. Retroativo. Mas às vezes o próprio DP ou o contador esquece de fazer esse retroativo Recolhimento. no FGTS. No FGTS, deixa passar, né? Exatamente. E isso aí realmente é um furo e o RH tem que ficar atento, claro. Ficar e o tirando contador. certidão negativa, né? Sim, Sempre, porque sim. aí... E não é má fé, é realmente... Não, às vezes é um esquecimento e aí é aquela história. Tem que haver uma diferença entre o sonegador e o inadimplente. O inadimplente é aquele que vai pagar, assim, houve um erro e vai pagar. O sonegador, ele não quer pagar de jeito nenhum, esse é diferente, né? Não, e o pior, não foi nem... Eu até recordando, não foi nem com os que estavam. Sim, com os que já saíram. Com os que saíram. Isso Entendeu? não pode esquecer. E era coisa assim mínima, tipo assim, R$10, 5, sabe? Uma coisa assim bem... Até porque, Solane, os reajustes não são estratosféricos, né? Com essa pandemia que nós tivemos, algumas categorias, 2 anos sem nenhum real de reajuste, né? Por quê? Porque com a pandemia a crise foi muito pesada, impactou determinados setores da economia. E os reajustes, quando tem, são pequenos. Então, o retroativo não vai ser nenhuma fortuna que você vai recolher, né? Luiz, e às vezes a gente vê o fiscal, tem muita gente que acha o fiscal aquele bicho papão, né? Mas quando chega numa situação na empresa, vocês sabem, até você fala também aí num desses Sim. tópicos, vocês sabem distinguir bem direitinho assim, o que é realmente má fé Sim. e o que é que a pessoa foi tá desinformada. Desinformada, Né? ou não houve uma orientação correta, houve ali um erro de interpretação, às vezes, da própria lei. Ninguém pode negar que a legislação ela é muito confusa, é um emaranhado de leis e de portarias e instruções normativas, que às vezes é uma dificuldade até para o próprio auditor também destrinchar, ou seja, desenrolar, né? E a gente sabe distinguir aquele que está agindo com o objetivo de realmente não pagar e aquele que está apenas com dificuldade, ou financeira, ou com dificuldade até de orientação, né? Sim. A gente sabe fazer essa diferença sim. E essa orientação é muito na responsabilidade do RH, né? Muitas vezes sim. E aí o RH precisa, quando ele não tem vamos dizer, essa orientação, não tem, ele tem que buscar, né? De preferência, inclusive, até cobrar, às vezes, do seu empregador, né? Treinamentos, cursos de qualificação. Mas até o próprio, assim, o conhecimento do RH dá ele argumentos, né, Luiz? Para chegar para o empresário e dizer, olha, eu preciso por isso, não pode por isso. Sim. Né? Porque às vezes, como você diz, vê uma empresa fazer e vai fazendo. Isso, porque o vizinho faz, o concorrente faz e está dando certo, mas pode ser que chegue o dia dele de ser fiscalizado e aí caiu tudo por terra, que estava errado. Então, assim, o RH tem esse papel de orientação. Eu sei que há uma dificuldade, às vezes, de convencer, né, o gestor, o empregador. Às vezes, um advogado é mais fácil convencer, ou convencer o patrão, o contador, mas o RH ele tem um papel importante. Agora, ele precisa estar o quê? Devidamente orientado, devidamente atualizado, que é outra coisa importante. Né? Sim, porque muda direto, né? Muda com muita frequência. Na pandemia tivemos muitas medidas provisórias, muitas mudanças na legislação. Né? E até por isso que a gente resolveu fazer esses podcasts, né? Para estar Perfeitamente. ajudando, Uma forma de esclarecer isso. Né? Porque, como a gente diz, descomplicar o dia a dia. Como é que descomplica? Essa é a ideia. Com informação, né? De qualidade. Para não perder tempo indo atrás e se embaralhar. Sim, né? sim. Bora em outro tópico. Tem a questão do contrato de experiência com as estabilidades, foi um ponto tocado aí, né, pelas pessoas, né, as pessoas perguntando como é que ficou a história da gestante, né, da mulher gestante no contrato de experiência, que a gente sempre soube, e essa é uma decisão da Justiça do Trabalho na última instância, de que as mulheres que engravidam no contrato de experiência teriam estabilidade. Mas em 2020 o Supremo teve uma decisão que mudou tudo, né, muda completamente o perfil, e essa estabilidade durante esses contratos por prazo determinado deixou de existir. Né? Mas é porque as pessoas dizem assim, ó, mas a mulher não pode, a grávida, a gestante, né, não pode ser demitida nem no contrato de experiência. Certo. Sim, não pode, né? Não pode, continua sem poder. O que você vai é encerrar o contrato no dia que está marcado. Que aí, o que é que disse o Supremo? Isso não é demitir. Isso é extinguir o contrato no dia que está marcado. Porque é um contrato temporário. Tem um contrato que tem um dia para terminar. Aí, se a gravidez aconteceu, e aí não interessa se antes da pessoa entrar ou durante o contrato de experiência, ainda assim, de acordo com o Supremo, isso é um contrato por prazo determinado, não teria essa estabilidade. Certo? Agora, como você bem falou, continua proibido de demitir no meio do caminho. Sim. Se eu contrato por 30 e demitir com 15, eu não posso fazer isso se ela tiver gestante. Por quê? Porque eu estou demitindo. Isso continua proibido. Isso não pode ser chamado de rescisão de contrato, né? Exatamente. É uma demissão, mesmo pagando tudo. Mesmo pagando todos os direitos, ela demitiu, a empresa demitiu sem poder, porque nesse caso ela tem direito de ir até o final do contrato. E aí ela esperando
não renovando e também não precisa passar os 90 dias. Isso, aí se a empresa, descobri que está grávida, eu sou obrigado a renovar. Não, não é obrigado a renovar, não é obrigado a esticar, não é obrigado a ir até os 90 dias, vai até o dia que está marcado, né? Mas isso ainda gera muita dúvida, eu sei que no RH ainda está gerando polêmica, por quê? Porque tem ainda decisões da Justiça, mais anteriores à decisão do Supremo, dizendo que tinha estabilidade. Mas se olhar as novas decisões da Justiça do Trabalho, já estão incorporando o que decidiu o Supremo. Toda estabilidade é polêmica, né? Todas geram. Né? E porque, assim, até por acidente de trabalho, né? Sim. Por afastamento pelo INSS, as Sim. pessoas têm essa polêmica, né? Também aí, Luiz? Tem, é porque assim, na cabeça de alguns empregadores, a estabilidade pode ser trocada por dinheiro. E não é verdade, né? As estabilidades, elas têm que ser mantidas até o seu final. E somente judicialmente é que pode ser convertido em dinheiro, né? Então, essa conversão em dinheiro, eu, empregador, vou decidir, eu não quero mais você aqui, vou decidir, vou pagar tudo que você tem direito. Não é bem assim. Porque as estabilidades elas têm que ser mantidas. Não está autorizada a troca por dinheiro. Nenhuma estabilidade. Quer dizer que não tem aquele que a gente sempre viu o hábito de dizer assim, você tem a estabilidade de 1 ano. Certo. Ainda faltam 4 meses para terminar sua estabilidade. Então eu pago 4 salários seus e você pode ir embora. E isso não é para... A empresa não deve fazer isso. O RH, por exemplo, deve dizer claramente que há riscos, né? Por exemplo, Solane, num caso desse aí, há um risco enorme de ser condenada a empresa por um dano moral, né? Por quê? Porque ela demitiu sem poder. Porque a proibição, imagina que é da gestante. Esqueça a contrato de experiência. Uma empregada, gestante, normal, sem ser experiência. Ser demitida no meio do caminho da estabilidade e transformar isso em dinheiro. A Constituição não permite. Essa estabilidade dela está na Constituição. Então, você descumpriu um artigo da Constituição. Então, pode haver uma ação na Justiça pedindo dano moral. Mas acontecia, não sei se ainda acontece, mas eu sempre ouvi falar isso aí, né? Do pessoal pagar e dizer, então tô fazendo direito, tô pagando a estabilidade. Nesse caso, quando não tem jeito, que quer porque quer demitir, que quer porque quer pagar a indenização, qual é a sugestão e o conselho que eu dou? Faça tudo no acordo extrajudicial e homologue na Justiça. Ou seja, com assistência de advogado, tanto da empregada quanto da empresa, e aí homologa na Justiça do Trabalho. Para depois não vir reclamação de lá para cá, né? Perfeitamente. Isso, com CIPA, com tudo, né? Tudo, isso vale para qualquer estabilidade, ou seja, a pessoa não pode achar que a estabilidade pode ser trocada por dinheiro. Não é essa a realidade. E que ela pode pedir demissão, né? Não pode, pedir demissão pode, aí vai um alerta para quem tem estabilidade, e isso aqui é um alerta que só você que está ouvindo esse podcast vai saber. Muito bem, anote, né? Anote, porque para muitos é uma grande novidade, mas na verdade não tem nada de novidade. É o artigo 500 da CLT que não foi revogado. O que é isso? Quem pede demissão e tem estabilidade tem que haver homologação pelo sindicato ou pelo Ministério do Trabalho. Aí alguém vai dizer assim, mas a homologação foi extinta. Foi extinta o 477, mas o 500 não foi extinto. Então, quem tem estabilidade e pede demissão tem que ter uma assistência. Qual é a lógica disso? Evitar que se faça aquela pressão psicológica, aquele assédio em cima do trabalhador porque ele peça demissão. Ou seja, vai ter alguém que vai verificar que foi de verdade aquele pedido, né? Mas porque eu lembro que, assim, eu vi em alguns casos que, vai pedir demissão porque tem, principalmente na CIPA, né, que a gente vê, pediu, mas tem a estabilidade da CIPA. Sim. Tem que fazer uma carta a punho, abrindo mão da estabilidade, registrar em cartório, levar no sindicato. Precisa dessa carta ou vai direto ao homólogo do sindicato e pronto? Direto ao sindicato. O sindicato vai entrevistar esse trabalhador, vai saber se é de livre e espontânea vontade, vai saber se ele está recebendo alguma pressão para pedir e vai homologar. Aí você vai dizer assim, mas o sindicato vai se recusar a homologar? Pode se recusar. É tanto que a própria artigo 500 já joga para o Ministério do Trabalho essa possibilidade. Se o sindicato não quiser fazer, vai ser feito pelo Ministério do Trabalho. Então muita gente pode dizer assim, mas o artigo 500 não está valendo. Está valendo. Inclusive já está sendo aplicado pela própria Justiça do Trabalho. Pois graças a Deus que a gente pecou aqui pelo excesso. Porque a gente teve, né, uma colaboradora que se formou em fonoaudiologia e pediu para sair, pediu demissão porque ia atuar na área. Né? E não, minto, ia fazer estágio, estava perto de terminar e não podia. E tinha estabilidade. Aí a gente precisou, ela fez essa carta, foi no cartório, conheceu firma, foi no sindicato, homologou a demissão. Esse é o correto, é o artigo 500. Isso aí é uma coisa que muita gente esqueceu. É uma coisa que passa batido, só que isso está sendo cobrado. Então, por exemplo, na fiscalização, se houver uma pessoa estável que pedir demissão e não tem homologação, é uma infração trabalhista. Porque descumpriu o artigo 500. Entendeu? Antes, ok, né? Que todas, com mais de um ano, ia para o sindicato. Agora que tem que estar atento a isso aí, né? E aí, mais uma vez, somente os pedidos estáveis, né? Pedido de demissão. Uma demissão de um estável. Não existe essa possibilidade, somente judicialmente. Não existe a possibilidade de demitir um estável. Né? Tem que ser pedido de demissão mesmo.
Muito bem. Pois vamos para outro ponto aí? Vamos tratar. Foi pedido também para que a gente abordasse um pouco sobre jornada de trabalho e o registro de ponto, né, que sofreu aí, teve algumas novidades a partir de novembro, né? Quais são as novidades basicamente? A questão do ponto via celular, Sim. que não era permitido que a empresa comprasse um programa de ponto em celular. Teria que haver o quê? Uma negociação com o sindicato. E essa negociação com o sindicato, às vezes, era difícil, Sim. porque o sindicato não queria fazer, né? E aí agora, a partir de novembro de 2021, houve uma mudança na legislação e foi permitido o ponto através de celular. Então, você pode, sim, estabelecer na sua empresa um programa, comprar um programa, instalar nos celulares, e aí vem aquele detalhe, não precisa comprar um celular para cada trabalhador, né? Pode ser instalado no celular do próprio trabalhador, um programa para bater ponto. E aí, não só esse, né? Outros softwares vão ser vendidos, outros programas vão ser vendidos, sem necessidade de acordo com o sindicato. Então, essa é uma grande novidade. E assim, eu lembro que antes você escolhia, quer dizer, ainda escolhe, né? Se vai ser banco de horas ou se é hora extra. Sim. Isso também tinha que ser homologado, não era? Sim, e agora a gente tem algumas novidades com a reforma trabalhista, né? Que foi o quê? A possibilidade do banco de horas ser feito individualmente, desde que a compensação não ultrapasse 6 vezes, né? Não ultrapasse 6 vezes. E tem que ficar atento àquela história que a gente até conversou aqui nos bastidores, Sim. né? Porque a lei fala o quê? Que são 2 horas, né? No No máximo, por 2 dia. horas por dia. E um alerta, fazer outro alerta. Outro Anotem, alerta. né? Anotem, olha as convenções. Porque algumas convenções, por exemplo, a nossa só é 1 hora. Então tem que obedecer a convenção, A que ela convenção. prevalece sobre a lei, porque geralmente a convenção traz algo melhor para o trabalhador, então ela tem que ser obedecida, sempre teve que ser, mas depois da reforma trabalhista, mais do que a lei, ela prevalece mais do que a lei. Luiz, essa obrigatoriedade de bater o ponto a partir de um número X de funcionários, mudou alguma coisa ou sempre foi assim, a reforma não trouxe nada? Não, a reforma não alterou, o que alterou foi em 2019, uma mudança na CLT, em que só exige ponto hoje para quem tem mais de 20 empregados por estabelecimento, ou seja, por filial, não é por empresa. Imagine que você tem uma empresa com 3, 4 filiais. Não vai somar todo mundo. Você vai olhar uma por uma das filiais. Se tiver mais de 20, obrigatoriamente tem que ter ponto. Se tiver até 20, não tem que ter ponto. E aí aquela história, a decisão do empregador. Eu não sou obrigado a ter ponto, mas quero ter. Pode ter. Por uma decisão do poder de direção do patrão, ele pode dizer, olha, eu não quero esse negócio aqui desorganizado. Eu não quero esse negócio aqui que não tem ponto. Porque como é que eu vou controlar meus 18 empregados, meus 15 empregados? Eu vou querer ponto. Pode. Ele não está obrigado, mas se ele quiser, pode. Agora, a fiscalização chegando vai olhar esse ponto. Se esse ponto existe, mesmo não sendo obrigatório, ele será exigido pela fiscalização e valerá. Ele terá força. Ou seja, eu, empregador, não estou obrigado a ter ponto, mas escolhi ter ponto. O fiscal vai exigir, vai pedir e esse ponto vai ter que ser apresentado. Então não adianta levar, como diz na baia, porque não é obrigado. Não, esqueceu tudo bem. Não, vai fazer tudo correto, tudo correto. Se vai fazer o ponto, embora não esteja obrigado, tem que seguir a legislação. Ou seja, fazer o ponto devidamente correto. Ok. Muito bem. Dentro desse assunto, também outro que foi bastante perguntado, né, é a questão do trabalho domingos e feriados. Porque a gente sabe que tem ainda algumas polêmicas em relação a isso, né? Quem pode trabalhar em feriado? Quais são as empresas que estão autorizadas, né? Teve também alterações em 2021, em novembro. Nós tivemos o quê? A mudança. Para trabalhar em feriados, você precisa ter uma autorização, que agora não é mais um decreto, é uma portaria. No caso, a portaria 671 de 2021. Você tem a lista das atividades, não é por empresa, é por setor. Imagine que hospital está autorizado a trabalhar, funerária está autorizado a trabalhar, radiocomunicação, telecomunicação está autorizado. Então, tem uma lista de atividades que pode trabalhar em feriados. Aí só tem que ver a questão da escala, da folga, né? Aí, trabalhando em feriado, você falou tudo. Tem questão das folgas, que aí vem a questão do domingo. Sim. E esse gera ainda confusão até hoje, né? Por que gera confusão? Porque tem um comércio. O comércio pode trabalhar em feriado? Não pode. Vamos separar as coisas. O comércio pode trabalhar domingos, está liberado. Feriado tem que negociar com o sindicato. Porque a lei exige a negociação com o sindicato. Quem não é comércio vai ter que olhar se está dentro daquela lista. Se não tiver naquela lista, pode pedir autorização, ou através da convenção do sindicato, ou através do Ministério do Trabalho. Mas mesmo sendo autorizados os domingos, tem uma obrigatoriedade de um domingo de folga por mês, né? Não tem um prazo, é isso que a portaria esclareceu. Pronto, essa portaria 671 traz esse detalhe.
Quem não é comércio, a folga no domingo pode ser 1 a cada 7 domingos. Então, significa que você pode trabalhar 6 domingos e folgar o 7. Mas lembre-se, viu, Solange, que nesse caso aí, quando ele não folga domingo, folga outro dia da semana. Sim. Né? Porque ele não vai passar 7 semanas sem folgar, né? Sim, mas no dia que for o domingo, não vai tirar aquele da semana, Não né? vai tirar, que isso é outra coisa, que é uma dúvida muito frequente, mas não é mais nem do RH, é do próprio gestor, do próprio empregador. Uhum. Ele entende que naquele domingo que vai folgar, cancela da semana. Não cancela. São folgas distintas, são folgas diferentes. Naquela semana que vai folgar o domingo, vai folgar a folga normal da semana. Ou seja, E ainda tem aquela diferença para homem e mulher, Luiz? Isso é importantíssimo, esse tema, que também é outra confusão que gerou, mas foi resolvido pela Justiça. A Justiça do Trabalho resolveu, ou decidiu de vez, que o artigo 386 da CLT está valendo. Ou seja, mulheres é domingo sim, domingo não. Domingo sim, domingo não. Ou seja, uma folga dominical a cada quinzena, né? E não a cada mês. Ah, diz que todo mundo é igual na Constituição. Né? Esse é um porém. Essa discussão se arrastou. Eu disse bem baixinho, entendeu? Para o povo não ouvir assim. Mas é isso, Alane, é o seguinte, você tem razão. Todo mundo é igual perante a lei. Vai um recado para o RH. Se na convenção disser que lá vai folgar todo mundo um domingo por mês, vale para homens e mulheres. Tá, porque não especificou. Não especificou. É a categoria. Então imagine aqui, uma convenção do comércio diz que uma folga um domingo por mês. Bom, se vai ser um domingo por mês no comércio, vale para homens e mulheres. Convenção não fala nada, vai valer a CLT. Aí nesse caso, mulher, domingo, quinzenal. E homem se for comércio, um domingo a cada 3. Entendi. Porque tem lei sobre isso, né? Tem lei sobre isso. Agora, convenção trouxe lá, que é um por mês, 1 a cada 7, não interessa. Vai servir para homens e mulheres. Isso é importante também dizer. Se não for claro, né? Porque a convenção também pode trazer a diferença, né? A convenção pode distinguir. Por exemplo, ela pode dizer assim, na convenção, dizer que homens vão folgar de um jeito e mulheres vão folgar de outro. Porque o que você falou de homens e mulheres ser iguais, essa era a discussão. Se homens e mulheres são iguais, esse artigo da CLT estaria em desuso, estaria obsoleto, mas não foi isso que entendeu a Justiça do Trabalho. E não foi extinto, né? Não foi extinto, não foi revogado. E aí vem uma lógica, né? Assim, vem um argumento forte. A mulher, quer queira, quer não queira, ainda tem a tripla jornada. Infelizmente, né? A gente sabe disso. Quando chega em casa, ainda quem cuida mais dos filhos, ainda quem cuida da casa. Infelizmente, apesar de ter mudado um pouco esse panorama. Graças a Deus, Mas você sabe que é uma mulher que é assim, né? Ainda. Que ainda é muito forte. Ainda é. Eu não vou dizer lá por casa, não, né? Mas... graças a Deus. Houve uma mudança. A gente sabe que mudou bastante. Mas ainda é a realidade de muitas mulheres, né? De chegar em casa, ainda ter uma tripla jornada, vai dormir não sei que hora da madrugada, porque tem que ajeitar um monte de coisa para outro dia, né? Ainda a comida do marido para levar na marmita do trabalho no dia seguinte. Isso ainda acontece com muitas famílias, né? A gente sabe disso, né? Então, assim, esse detalhe do domingo, uma das grandes dúvidas é exatamente essa, né? Essa dúvida do domingo, como é que fica no comércio, como é que fica no serviço, né? Isso é interessante que tenha sido esclarecido. O que mais que a gente tem aí? Também perguntaram a questão da prevalência do negociado sobre o legislado. Isso é um tema bastante importante, né? Porque aqui a gente já comentou várias vezes, trazendo a convenção, né? Temos decisão do Supremo sobre isso, bem recente, né? Em que diz que é assim mesmo, ou seja, a convenção prevalece sobre a lei, mas não pode tudo, né? Ou seja, o que está na Constituição não pode ser ofendido, o que está nas convenções internacionais não pode ser mexido. Então, assim, a convenção não pode tudo. O que negocia com o sindicato tem alguns limites, né? Tem convenção, Luiz, que acontece isso? Tem convenção que acontece. Por exemplo, algumas aqui no Ceará, nós tivemos a oportunidade de identificar que algumas convenções traziam, por exemplo, redução da cota de pessoas com deficiência, redução da cota de aprendizes. Isso não pode. Por que não pode? Porque isso ofende políticas públicas. Sim. A inserção de aprendiz é uma política pública, a inserção de pessoas com deficiência é uma política pública. Isso não pode. A gente fica surpreso porque a gente acha que as convenções sempre vêm para melhor, né? Para beneficiar. A ideia é essa, né? Para ser assim, não é para tirar direitos, né? Sim. Então você não pode, por exemplo, numa convenção, extinguir o 13º, extinguir umas férias, extinguir um terço de férias. Isso não é possível. Por quê? Porque está na Constituição. Sim. Então não há a possibilidade de fazer tudo. E é vamos dizer assim, foi nesse ritmo, nesse sentido que o Supremo decidiu. Pode valer sobre a lei? Sobre a lei.
não sobre a Constituição, não sobre as convenções internacionais, né? Se não me engano, essa aí do FGTS, ou do FGTS, das férias, 13º, é até aquele que chamam cláusula pétrea, não é isso? Isso, porque estaria no artigo 7º da Constituição, que não podem ser mexidos, ou seja, somente por uma mudança na Constituição, nem por emenda. Alguns defendem que nenhuma emenda constitucional poderia tirar esses direitos que estão na Constituição. Imagine uma convenção coletiva, Então, né? na cabeça de alguns empresários, a gente pode fazer tudo na negociação do sindicato. Claro que não, existem limites, né? E você falou tudo, a convenção e o acordo com o sindicato tem que trazer melhorias para o trabalhador. Essa é a ideia. A convenção é generalista, né? Assim, Sim. vê o todo. E cada sindicato vai vendo as particularidades daquela classe, né? Daquela classe, Então, e aí vai trazendo as melhorias para a sua categoria. Essa é a ideia do sindicato, vamos dizer assim, da própria convenção, né? Sim. E a gente tocou em um monte de assunto e pulou essa questão da terceirização, Luiz, que a gente hoje em dia, né, também é Sim. muito falado. A terceirização ela teve mudanças grandes, bastante profundas em 2017, com 2 leis. Uma delas, a reforma trabalhista, houve uma alteração na terceirização. E aí veio aquela ideia de que muita gente pensa que agora pode, através de pejotização e através de MEI, terceirizar tudo, que não é. A terceirização que se está autorizada aqui na lei é aquela em que você, empresário, contrata uma outra empresa, Sim. repassa o serviço e ele contrata os trabalhadores. Aí, nesse caso, se eu quiser terceirizar tudo, eu posso. Aí pode, inclusive a atividade Porque fim. tem alguém que está sendo responsável por aquele pessoal que está ali, não é isso? Perfeito, e assinar a carteira. Então, essa é a terceirização permitida. Como é? Eu pego toda a minha atividade que eu tenho, inclusive a atividade final. Imagine que eu sou um vendedor de sapato, uma loja que vende sapato, e resolvo terceirizar os meus vendedores. Isso pode? Pode. Eu contrato uma empresa de terceirização que vai assinar a carteira desses vendedores, que aí sim vai ser terceirizada essa atividade. Só que às vezes o empresário, o empregador acha o quê? Que eu vou fazer isso para me ver livre de qualquer responsabilidade, de qualquer obrigação, e a coisa não é bem assim, né? E aí é um grande engano, né, da parte do empregador. Não é que a gente escuta muito, Luiz, assim, é até bom dar uma dica para a gente, que a gente escuta muito aquela responsabilidade solidária. Sim. E subsidiária. Pronto, né? Então, são 2 responsabilidades que a gente tem que distinguir, né? A lei da terceirização trouxe as 2. Uma solidária, que é aquela em que os dois, quem são os dois? A terceirizada e o tomador do serviço respondem no mesmo patamar de igualdade. Ou seja, a fiscalização chegando, encontrando alguma coisa da área de segurança e saúde descumprida pela terceirizada, vai autuar também o tomador. Né? Isso. E a subsidiária na questão das verbas. Ou seja, não pagar salário em dia, não pagar o FGTS, enfim, os encargos trabalhistas, ou sonegar algum direito trabalhista, aí a tomadora também vai responder. Então, a tomadora tem que contratar alguém para fiscalizar. Vigiar o contrato e vigiar se a terceirizada está cumprindo a lei, né? Porque ele vai funcionar quase como um fiador, né? Se você não me pagar, se ele não pagar, eu pago. Exatamente. E aí é que é um grande engano do empregador dizer assim, eu vou contratar uma terceirizada e fechar os olhos. Vou contratar uma terceirizada e esquecer. Não, não pode fazer isso. Por quê? Porque o trabalhador, ele está no local de trabalho do tomador. Ele está no local de trabalho do tomador e prestando serviço para o tomador. E até todos os riscos do ambiente é responsabilidade do tomador. Sim, do tomador. Então, nesse caso, a terceirização, a novidade trazida, e aí, vírgula, sim, novidade na lei. Mas a justiça já vinha, sim, condenando os tomadores de serviço nessas situações de responsabilidade. Entendeu? E aí ganha, né? Também ganha, sim. Mas, Luiz, tem que ir por exemplo, eles primeiro vão para aquele que contratou. Sim. Aí vai até... Só se não conseguir de jeito nenhum é que vai para o... Como é que Pronto, aí assim, os advogados na Justiça do Trabalho já sabem como fazer para evitar a questão da prescrição. Porque imagine assim, você é um trabalhador que vai brigar contra uma terceirizada na Justiça. E dura 2, 3, 4 anos a briga. E a terceirizada quebra no meio do caminho, não consegue identificar, não consegue pagar. Aí você resolve entrar contra o tomador. Aí já foi, já não dá mais tempo. Aí não pode. O que os advogados fazem? Entra com ação contra as 2. Só que aí o juiz é obrigado a seguir a sequência. Que sequência? Primeiro a terceirizada. Sim. Se ela não conseguir honrar, vai para a tomadora. Mas já está o caminho andando. Já está os 2 no mesmo processo, entendeu? Porque se você for esperar que entre na justiça só depois que terminar o processo contra a terceirizada, pode muito bem durar 5 anos, não dá em nada, ou seja, a terceirizada sumir, que infelizmente é um problema no Brasil também, viu, Solange? A questão de muitas terceirizadas terem sócios que não têm patrimônio, que não tem com que pague, né? Enfim, alguns com laranja, não estou dizendo que todos os terceirizados são assim, claro que não. Mas infelizmente no Brasil tem alguns casos desse tipo. E aí a tomadora vai responder sim. Aí que é um risco, né? É um Antes risco. de contratar. Olhar a idoneidade, né? Olhar quem são os clientes, para quem é que ela presta serviço, ter um relato do que ela faz, enfim.
saber contratar, né? Me diz uma coisa, Luiz, a gente falou assim já de 10 pontos. Sim. E vocês no dia a dia, né, a vida do auditor fiscal é bem corrida, é bem... Como é que vocês fazem? Porque as pessoas acham Sim. que vocês só fiscalizam quando chegou é porque teve denúncia. Sim. Chegou, como é essa rotina da fiscalização? Como é essa seleção? Não sei se pode escolha, ser, né? Escolha. essa programação, Sim. né? E vai uma vez, vai duas, volta, porque eu sei que tem a dupla também, né? Que vocês falam da dupla. A dupla visita. Isso, como é? A primeira vez já tem que notificar? Sim. Pode só ir lá e fazer aquela coisa educativa e voltar depois? Bom, aí Como tem, é? assim, uma dúvida que é muito frequente, e aí essa também foi nos encaminhada, essa questão da fiscalização ser só por denúncia. Isso não é verdade, né? A gente trabalha também com planejamento. Aliás, mais com planejamento do que com denúncia. Não que não receba denúncia, recebe, inclusive pelos canais eletrônicos. Hoje a denúncia é feita basicamente pela internet, né? Através do site do Ministério do Trabalho. Mas essas denúncias elas são analisadas e podem ou não ser encaixadas no planejamento. Porque assim, Solane, a gente sabe alguns problemas já de alguns setores da economia. Você imagine que não precisa ninguém denunciar fundo de garantia, a gente já sabe quem está devendo. Sim. Não precisa denunciar quem não cumpre a cota de PCD, de aprendiz, que a gente já sabe quem não está cumprindo. Então não há necessidade de denunciar, isso é planejamento. E outros setores da economia que a gente já sabe quais são os problemas. Ou seja, jornada, atraso de salário. Então basta planejar. Então a maior parte das nossas ações é planejamento e não denúncia. E assim também a gente não tirar aquela visão de que o fiscal é o bicho papão, que está contra o empresário, que está ali só. Não. Né? Assim, Eu vou nem dizer tudo que aqui o funcionário diz. Isso, na entrevista, Né? o que o funcionário vai dizer, o auditor não vai levar em conta 100% do que ele está dizendo, porque ele pode também mentir, ele pode estar com raiva de algum gestor, estar com raiva do empregador e fazer ali uma série de mentiras. Ou o outro lado, elogiar demais, né? Então também... senão fica parecendo ali, sabe aquele desenho animado que vem, aí tá insultando, aí, vou chamar meu pai, né? Vou chamar meu pai. Chama o auditor, super mouse. Pois é mais ou menos nesse sentido. Não é para levar para esse lado. A gente não pode estar incorporando tudo que o empregado está dizendo. Tem que dar um desconto, vamos dizer assim. Não está ali só porque foi denúncia, não, só, né? De forma nenhuma. E aí o gestor do RH, eu acho que ele sabe disso, ou pelo menos tem uma noção disso, mas o empregador não tem essa noção. Né? Na cabeça dele é sempre denúncia, sempre. E não é. Exemplo aqui, restaurante. Você pode fazer blitz em restaurantes. Por quê? Porque de noite é o momento que você sabe que tem mais garçom. E geralmente ali você encontra alguns problemas de empregado sem carteira assinada. Então a gente vai ter que ir de noite. E na cabeça do empregador, o auditor não trabalha de noite. E a gente trabalha de noite, trabalha feriado, trabalha sábado, trabalha domingo. Então não tem um dia, porque dependendo do tipo de atividade, você tem que ir de noite. Né? Sim. E isso, às vezes, na cabeça do empregador, isso não cabe. Ou final de semana. Ou final de semana. E o final de semana. Em relação à questão da orientação, da dupla visita, é assim. Existe uma série de situações em que o auditor tem que dar dupla visita. O que é a dupla visita? Na primeira ele orienta e na segunda ele autua, caso não sejam cumpridas aquelas orientações. Mas isso não vale para todos os casos, são exceções, são situações de excepcionalidade, como, por exemplo, uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, empresas pequenas de até 10 empregados. Quando sai uma lei nova, que é só o que tem, lei nova, portaria nova. E não deu tempo, a pessoa não está ainda. Não tem nada com o que mudou. Às vezes o próprio auditor também está estudando, então ele vai ter que dar um prazo ali para aquela pessoa se regularizar. Agora, naquele prazo não se regularizando, né, aí sim poderá haver autuação. Então seria o caso da dupla visita. E aí o auditor ele é obrigado a cumprir. Agora, calma também. Já foi fiscalizado uma vez, duas, três vezes, já foi orientado, vai ser eternamente orientado? Não. Já foi orientado anteriormente, ou uma fiscalização já disse como é que era para ser, acabou. As próximas já vai ser autuado na primeira visita. Né? E se não fizer, é autuado de novo. E aí cai na reincidência, quando você é autuado, né? O que é reincidência? Você ser autuado pelo mesmo motivo com menos de 2 anos, ou seja, menos de 2 anos descumpriu cometeu aquela infração de novo, daquele mesmo artigo da CLT. Aí a multa é calculada diferente, Luiz? Quando a reincidência, geralmente, a grande parte das multas, ela dobra, né? Quando você é reincidente. Quer dizer, menos de 2 anos cometeu a mesma infração daquele mesmo dispositivo, daquele mesmo artigo da lei. Né? Muito bem. E mais alguma coisa do dia a dia, dessa... Por curiosidade, quando vocês chegam na empresa, como é, assim, a questão da recepção, hoje em dia? Bom, a gente tem algumas situações vamos dizer assim, de hostilidade, ou seja, não é bem recebido, que ninguém gosta de ser fiscalizado, essa que é a verdade, né?
todo mundo acha ruim, até porque o auditor ele vai procurar o quê? Os defeitos, ele não vai procurar bem as qualidades, ele vai procurar o que é que está de errado e ninguém acha bom. E outra, o empregador tem aquela sua empresa como sua casa. Eu É como aqui se... quem manda sou eu faço o que eu quiser, né? Isso, inclusive manda os empregados, etc, etc. Então, não vou dizer que sempre a gente é mal recebido, mas a gente sabe que às vezes tem alguns momentos de hostilidade, mas o auditor tem que saber contornar, né? Se a coisa for muito ruim, o ambiente for muito pesado, ele deve simplesmente suspender e ir embora. E aí, claro, volta depois com um outro colega, às vezes com apoio policial, dependendo da hostilidade que aconteceu. Né? O auditor ele pode pedir apoio da Polícia Federal, se for no interior do estado, pode pedir apoio da Polícia Militar, e aí ele volta. E aí, dessa forma, já de forma mais protegida, vamos dizer assim, garantida a integridade dele, ele pode adentrar o estabelecimento. E é interessante, eu sempre digo que o meu sonho é quando os empresários começarem a perceber que algumas coisas que estão na legislação não são gastos. Sim, são investimentos. Que são investimentos que lá na frente vai evitar um custo muito maior. Muito maior. E só vou dizer uma palavra mágica também, viu? O empresário ele tem que ver a fiscalização, não vou dizer que é uma parceira do empresário, que seria exagero, mas ele tem que ver que a fiscalização ele pode tornar a concorrência mais leal. Sim. Porque aquele que descumpre a legislação, ele vende o produto mais barato. É verdade. E aquele que cumpre vai ter que um produto um pouco mais caro. Por quê? Porque tem todos os encargos que ele tem que pagar. Né? Então ele tem que ver a fiscalização por esse lado. Ora, se está fiscalizando o meu vizinho e está me fiscalizando, então nós vamos ficar no mesmo patamar de igualdade, porque vai ser exigido o que está lá e o que está aqui. Então, nesse ponto aí, o empresário tem que ter essa visão. É uma questão de igualar a concorrência, todo mundo no mesmo padrão. Sim, e facilitar tudo, né? Porque Sim. aí tem empresa, Luiz, prefere pagar multa do que fazer a coisa certa. Muitas vezes isso acontece. E a gente aqui na Prolabor, que trabalha também nessa área, né? Sim. Com legislação, com normas, com tudo, sofre, porque até você orientar, até você conseguir convencer mostrar muitas vezes, que é aquele velho estado, é melhor prevenir do que remediar, não tem aquela coisa que a gente aprende quando criança. E às vezes é difícil de incutir na cabeça de alguns gestores, de alguns empregadores, né? E é como eu estou falando também, o empregador tem que saber que mais cedo ou mais tarde vai ter problema. Porque se não for a fiscalização que flagre, um trabalhador vai à justiça. Então é um passivo trabalhista que não é uma bola de neve. O trabalhador está consciente dos seus direitos, então ele sabe o que está errado. Ele pode ir à justiça depois. E aí é uma função, uma missão muito do RH também, né? Sim. Trazer essa clareza para o empresário, estar orientando e fazer esse link, do mesmo jeito que eles fazem esse link entre o funcionário e o diretor e o gestor, né? E o dono da empresa, fazer entre o empresário e o fiscal e a consultoria de SST e fazer isso para que todo mundo trabalhe em conjunto. Perfeitamente. Eu acho que é esse o grande papel da pessoa do RH e do DP, é fazer exatamente, primeiro, esclarecer o empregador como é que funciona a fiscalização, que o DP tem essa função, o RH tem essa função, que às vezes o empresário não sabe mesmo como é que funciona, e dizer o seguinte, o que tiver errado vai ter que ser consertado, né, sob pena de ter autuação, e aquele que já está mesmo sem jeito já vai ser autuado, já fica a lição para as próximas vezes não cometer, né, os próximos erros. E para o RH fazer isso, ele precisa de quê? Conhecimento, né? Conhecimento. E é por isso que aqui a gente está hoje, né? Tocando nesses vários assuntos, né? Que foram pedidos. E todos esses assuntos, gente, estão muito descritos, bem mais embasados no curso que o Luiz, né, está fazendo em parceria com a Prolabor, que é o RH Descomplicado por um Auditor Fiscal do Trabalho. Né? Nesse curso, ele vai realmente embasar todos esses pontos, né, Luiz? Assim, de uma forma mais aprofundada e dar ao RH subsídios, dar ferramentas para ter um dia a dia mais simples, mais descomplicado, com argumentos melhores para o trabalho. E a nossa surpresa para hoje é que as inscrições para este curso já estão abertas a partir do lançamento desse podcast. Você vai no link que vai estar aqui embaixo e vai se inscrever. Se inscreve rápido, porque o número de pessoas é limitado. A turma é bem pequena, porque foi feita exclusivamente para você, do RH, do DP, da contabilidade. Então, se você tem interesse nesse assunto que a gente tratou até agora, corre porque são vagas limitadas. Se quando você assistir esse podcast, você não tiver mais inscrições, deixa teu nome lá, solicita, que aí a gente pensa, conversa com o Luiz e abre outra turma para você. Você que ficou com a gente até agora, muito obrigada. Obrigada por nos ouvir, obrigada por interagir. Segue a gente nas redes sociais, escuta, compartilha, curte, divulga esse podcast e todos os outros da Prolabor,
porque isso nos ajuda muito. E fica aí atento, porque esse é só o começo de um grande projeto que é o ProLaborCast.